O que é o Ethereum? O que é o Ether? Sabemos que é a segunda maior moeda no mundo em termos de capitalização de mercado, mas será que é assim tão revolucionária quanto o Bitcoin? Se querem ter uma melhor compreensão do que é o Ethereum e o que é a moeda Ether, fiquem aí desse lado que eu vou-vos explicar tudo direitinho. Mas antes, queria-vos pedir humildemente que deixassem o vosso like, que assim estão-me a ajudar bastante e a fazer com que o YouTube partilhe este vídeo para mais pessoas. E se querem continuar a ver vídeos sobre finanças, criptomoedas e investimentos, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo. Olá, eu sou Pedro Cardoso, sejam bem-vindos ao vosso canal, onde eu vou-te ajudar a poupar e a investir o teu dinheiro. Antes de entrarmos no Ethereum, precisamos de fazer uma breve recapitulação do Bitcoin, uma vez que é a base na qual o Ethereum nasceu. Por esta altura, vocês já devem saber que o Bitcoin é uma forma de dinheiro descentralizado. Mas se vocês ainda tiverem alguma questão ou alguma dúvida, podem aceder ao vídeo onde eu falo sobre o que é o Bitcoin e porque é que o Bitcoin é a descentralização do nosso dinheiro. Então, antes da invenção do Bitcoin, a única forma de nós utilizarmos dinheiro digitalmente era através de um intermediário como um banco ou então como o PayPal. Mesmo nessa altura, o dinheiro que nós utilizávamos era uma moeda emitida e controlada por um governo. Contudo, o Bitcoin mudou tudo isto ao criar uma moeda descentralizada que não necessita de um intermediário para que haja uma transação. Transações essas que são todas validadas e confirmadas pela rede do Bitcoin. E o mais interessante é que não há nenhum ponto de falha na rede do Bitcoin. Então, virtualmente, é praticamente impossível parar ou desligar ou deturpar a rede do Bitcoin. Algo que é incrível, não acham? Bem, agora que sabemos que o dinheiro pode ser descentralizado, que outras áreas da nossa sociedade que neste momento são centralizadas, vocês acham que beneficiariam com uma descentralização? Poderíamos dar o exemplo, por exemplo, das eleições, que neste momento necessitam de uma autoridade centralizada para validar e fazer a contagem dos votos. Outro exemplo seria o registro de transferências de bens imobiliários, que neste momento também necessita de uma autoridade para validar essas transações. Outro exemplo também são as redes sociais, como por exemplo o Facebook, que basicamente são servidores centralizados que gerem totalmente todas as nossas informações e imagens que nós carregamos na aplicação. Agora, e se pudéssemos usar a tecnologia que está por detrás do Bitcoin, que vulgarmente é chamada da blockchain, para descentralizarmos também outras partes da nossa sociedade? Porque o que é interessante sobre a tecnologia da blockchain é que ela, no fundo, é um subproduto da invenção do Bitcoin. E a tecnologia blockchain foi criada através da fusão de tecnologias já existentes, como a criptografia, o Proof of Work e a arquitetura de redes descentralizadas, que no fundo, todos juntos, conseguem criar um sistema que tome decisões, sem que haja uma autoridade central para supervisionar ou aprovar alguma coisa. Se repararmos, a blockchain é para o Bitcoin como a internet é para o e-mail. Ou seja, é um sistema sobre o qual podemos criar programas e aplicações. E uma moeda como o Bitcoin foi apenas uma das opções. E isto entusiasmou muitas pessoas a tentarem perceber o que é que poderiam descentralizar mais na nossa sociedade. No entanto, para que um sistema seja verdadeiramente descentralizado, necessita de um grande poder computacional para a executar. No início, a única rede que existia era o Bitcoin e na altura era algo muito limitado, porque o Bitcoin está escrito numa linguagem que é conhecida como Turing Incomplete, ou seja, a rede do Bitcoin só consegue compreender um conjunto de ordens como quem recebeu, quanto recebeu e para quem enviou. E se por acaso nós, por exemplo, quiséssemos criar um sistema mais complexo, necessitaríamos de utilizar uma linguagem de programação diferente. Mas isso significaria uma rede diferente de computadores. Imaginem por momentos que vocês próprios queriam construir o vosso programa descentralizado em casa, tal e qual como o Bitcoin. Para isso, seria necessário nós compreendermos como funciona a descentralização do Bitcoin. Seria também necessário saber escrever o código que imita o mesmo comportamento e também obter uma grande rede de computadores para executar este código. E claro que isto exige muito trabalho. Então foi aí que nasceu o Ethereum. O Ethereum foi proposto pela primeira vez nos finais de 2013 e depois foi trazido à vida em 2014 por Vitalik Buterin, que na altura era o cofundador da Bitcoin Magazine.
O Ethereum é a plataforma Do It Yourself para programas descentralizados, também conhecido como DApps, que são aplicações descentralizadas. Então, se quisermos criar um programa descentralizado que não é controlado por ninguém, nem mesmo por nós, que fomos nós que o escrevemos, tudo o que precisamos de fazer é aprender a linguagem de programação de Ethereum, que tem o nome de Solidity, e começarmos a escrever o código. A plataforma Ethereum tem milhares de computadores independentes que a executam, ou seja, ela torna-se totalmente descentralizada. E uma vez que inserimos um programa na rede Ethereum, estes computadores, também conhecidos como nós, garantirão a sua execução tal como está escrita. Então, o Ethereum é a infraestrutura para executar DApps por todo o mundo. E não confundam, o Ethereum não é uma moeda. O Ethereum é uma plataforma. A moeda chama-se Ether, mas vamos falar dela mais à frente. Então, basicamente, o objetivo do Ethereum é descentralizar a internet. Mas esperem, a internet já não é descentralizada? Eu também já pensava que a internet já era descentralizada e que qualquer pessoa podia, por exemplo, criar o seu próprio site. Embora, claro, em teoria isso seja verdade. Mas, na prática, os grandes gigantes, como a Amazon, a Facebook, o Google, a Netflix, são eles que controlam grande parte da rede mundial tal como a conhecemos. E se formos a ver, quase não existe atividade na web sem que haja o supervisionamento ou o intermediário de um terceiro. Mas uma vez que o conceito de descentralização foi mostrado pela primeira vez através do Bitcoin, uma gama de novas oportunidades também surgiu. Podemos então, finalmente, começar a imaginar e a conceber uma internet que liga diretamente os seus utilizadores, sem que seja necessário existir uma autoridade central como intermediário. Um exemplo disso seria os motoristas oferecerem diretamente o seu serviço aos seus clientes, sem que, por exemplo, a Uber estivesse lá como intermediário. Outro exemplo seria as pessoas poderem comprar criptomoedas umas das outras, sem que para isso haja uma troca que tenha a possibilidade de ser hackeada ou então de o dinheiro ser desviado. E o Ethereum, de facto, permite que as pessoas se liguem diretamente umas às outras sem que não haja a necessidade de um interveniente, ou seja, de uma autoridade central, para tratar das coisas. Ok, então, até agora nós já percebemos o que é que o Ethereum faz. O que ainda não percebemos é como ele o faz. A linguagem de codificação do Ethereum, a Solidity, é utilizada para escrever smart contracts, que basicamente são a lógica que faz funcionar as DApps. Eu sei que é muita informação e pode parecer confuso, mas deixem-me explicar. Se vocês repararem, na vida real, tudo o que é um contrato é um conjunto de ses e porquês. Ou seja, significa um conjunto de ações e condições. Vamos a um exemplo da vida real. Eu, se pagar ao meu senhorio a renda de 400 euros todos os meses, ele deixa-me utilizar o apartamento. Então, basicamente, é exatamente assim que funciona os smart contracts na rede Ethereum. Os criadores do Ethereum escrevem as suas condições para o programa ou de app e a rede Ethereum executa-o. E eles são chamados de contratos inteligentes porque, de facto, tratam de todos os aspectos do contrato. Tanto a sua execução, a sua gestão, o seu desempenho e até o seu pagamento. Trazendo isto para a vida real, eu se, por exemplo, tivesse um contrato inteligente com o meu senhorio, ele não precisava de estar ativamente a recolher as rendas. O próprio contrato sabia, executa e verifica se o dinheiro foi enviado. Então, se eu de facto tivesse enviado o dinheiro, eu poderia entrar no meu apartamento. Se eu não tivesse enviado o dinheiro, não teria a chave para entrar nele. No entanto, nem tudo é um mar de rosas. E os contratos inteligentes também têm os seus inconvenientes. Porque, voltando ao exemplo do arrendamento, eu se falhasse o pagamento da renda, o contrato inteligente basicamente punha-me logo fora do apartamento. Porque, se repararmos, basicamente um contrato inteligente teria que ter outros aspectos em conta, não acha? Como circunstâncias atenuantes, o espírito em que o contrato foi celebrado e, claro, também poderia haver exceções, justificadas, claro. Basicamente, por outras palavras, era como o smart contract agisse como um juiz muito bom. Em vez disso, um contrato inteligente no contexto da Ethereum não é de todo inteligente. E não é inteligente porque, basicamente, ele segue sempre as regras e não pode ter considerações secundárias. Ou então ter o dito espírito da lei, que normalmente é o que costumamos ver nos contratos do mundo real. Percebam que, quando é registado um contrato na rede Ethereum, ele não pode ser alterado ou editado, nem mesmo pelo seu autor. Ou seja, é algo imutável. A única forma mesmo de podermos fazer uma alteração na rede Ethereum era convencer toda a rede
que uma alteração devia ser feita, mas isto virtualmente é algo impossível. E isto, se formos a ver, cria um problema sério, porque, ao contrário do Bitcoin, o Ethereum foi criado com a capacidade de criar contratos extremamente complexos. E como qualquer contrato, quanto mais complicado é, mais difícil ele será de cumprir. E também mais espaço é deixado para interpretações. Então podemos basicamente dizer que o Ethereum foi lançado com a ideia de que o código é a lei. Bem, mas tudo isso foi interrompido quando o evento DAO aconteceu. DAO significa Decentralized Autonomous Organization, ou seja, Organização Autónoma Descentralizada. Então, o que é que este evento permitiu? Permitiu aos seus utilizadores depositarem o seu dinheiro e obterem retornos com base nos investimentos que a DAO fazia. E como era uma organização autónoma descentralizada, todas as decisões teriam como base uma decisão coletiva e descentralizada. E o DAO chegou mesmo a angariar cerca de 150 milhões de dólares em moeda Ether, quando o Ether, na altura, ainda era negociado a cerca de 20 dólares. Embora tudo isto tenha soado muito bem, o código não estava muito bem protegido e aconteceu que alguém conseguiu entrar e apoderar-se do dinheiro que foi investido na DAO. Agora podíamos dizer que a pessoa que se apoderou deste dinheiro era um hacker, mas muitos dos criptonautas defendem que foi apenas um sujeito que encontrou algumas lacunas no contrato inteligente da DAO. Se repararmos, isto não é muito diferente do que um advogado criativo encontrar uma lacuna na lei para obter um resultado positivo para o seu cliente. Sendo um hacker ou não, o que aconteceu mesmo foi que a comunidade Ethereum decidiu que, afinal, o código já não é lei. E alteraram-se então as regras do Ethereum de forma a reverter todo o dinheiro que foi para a DAO. Por outras palavras, os investidores e os programadores do contrato fizeram asneira e os criadores do Ethereum decidiram pagar-lhes a fiança. Mas houve uma pequena minoria que não concordou com esta medida, em que basicamente não queriam que as bases do Ethereum fossem perdidas. Então, foi assim que nasceu também o famoso Ethereum Classic, que basicamente é o Ethereum original. Bem, já falamos de muitas coisas até aqui, eu sei que são muitos conceitos e que isto pode parecer algo muito complexo, mas eu ainda gostava também de falar do Ethereum como moeda, para finalizar. Então, basicamente, já estabelecemos que o Ethereum é um conjunto de muitos computadores que, todos juntos, transformam-se num supercomputador que serve para executar o código que alimenta as dApps. No entanto, isto custa muito dinheiro. Dinheiro para adquirir máquinas, dinheiro para fazer a manutenção das máquinas, para refrigerar as máquinas. Então, foi por isso que nasceu o Ether. E, na realidade, as pessoas, quando falam do preço da Ethereum, estão, na realidade, a falar do preço do Ether. Então, o Ether é a moeda que incentiva as pessoas a executar o protocolo da Ethereum nos seus computadores. E é muito semelhante à forma como os mineradores também são recompensados na blockchain do Bitcoin. No caso de querermos registrar um contrato inteligente na rede Ethereum, nós também devemos pagar para o fazer. E esse pagamento, como é óbvio, é feito em forma de Ether. E isto é feito para que as pessoas escrevam um código eficiente e otimizado, e não seja desperdiçado poder computacional em tarefas que são desnecessárias. Então, o Ether foi distribuído pela primeira vez na sua oferta inicial da moeda Ethereum em 2014. A título de curiosidade, nessa altura, se quiséssemos comprar um Ether, ele custava cerca de 40 cêntimos, algo que nos dias de hoje é impensável, porque a moeda já está a ser cotada perto dos 3 mil dólares. Eu sei que tudo o que já falamos até aqui é muita informação e pode ser muito confuso, mas também, se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem-me as vossas dúvidas nos comentários, que eu vou tentar responder a toda a gente. A rede do Ethereum é algo bastante complexo, mas penso que com as informações que já dei hoje, já temos aqui uma boa introdução ao Ethereum. Então, malta, este foi o vídeo. Espero que tenham conseguido perceber melhor o que é o Ethereum. Se acham que este vídeo possa ser importante, não se esqueçam de partilhar com a vossa família e os amigos. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.